É a série, olha, a série é incrível. Agora, eu sugiro, quem não leu o livro, é uma obra-prima, é isso que a gente tem que falar. É um livro necessário e é sobre ele que eu quero falar. Assim, você explicou aí, nos enganando muito bem, que eu comecei fazendo uma coisinha aqui, mas dá para ver que é um mergulho numa treta que eu quero que você me fale sobre ela, que é a morte. Né? Mas tem assunto melhor? Não, então. Não tem assunto melhor. Então nos entregue, porque você já me animou muito falando que essa idade é muito melhor. Já foi cancelada pelos jovens que estão vendo o programa, inclusive. Né? Mas me conta o que você aprendeu sobre a sua própria finitude, assim, com esse arco, né? Com o livro, com a série. Eu imagino que você deva ter olhado bastante para isso. Não, eu estou mais velha, né? A gente já está naquela idade que pode acontecer algo, né? Assim, você tem amigos que morrem, né? Você tem parentes que morrem. A morte... Na juventude, todo mundo é suicida, todo mundo faz tudo para morrer e não morre, né? Você tenta de todas as maneiras e você não morre. Mas você... É que a morte... O que mais eu gostava do livro, quando eu fui escrever, eu queria escrever sobre pessoas que não tivessem nenhuma qualidade. Homens sem qualidade. Eles, toda vez que a gente fala dos anos 70, da ditadura militar, sempre é um herói. Eu queria falar sobre a mediocridade daqueles homens de Copacabana. Jogando vôlei. Que jogam vôlei, que não tem... E que, diante da morte, a vida deles é épica. A morte sempre dá a qualquer um de nós a perspectiva épica da vida, porque do homem mais medíocre ao cara mais extraordinário, diante da morte, é emocionante que ele tenha vivido. E da sua? O que você enxergou? Da minha? Eu não penso na minha morte. Eu evito pensar. É mesmo? Ai, eu não sei. É aquilo, a morte não há. É linda aquela música do Gil, né? Não tenho medo da morte, porque eu não vou estar lá. Eu tenho medo de morrer. Isso todos nós temos, tenho filho, mas hoje, assim, os meus filhos estão mais velhos, tem essa coisa dos filhos que meio você pensa em criá-los. Quando eles são bebês, você tem muito medo de faltar. Quando eles já andam... E eu estou experimentando com o Andrucha agora, que os filhos não moram mais com a gente, então uma volta à juventude... Eu estou vivendo uma segunda adolescência, Tássia, então eu não ando pensando na morte. Sem ninho vazio, sem essa síndrome? Nenhum ninho vazio. Você está Irene nesse momento. Nós criamos 4 homens. Ótimo. Isso é uma loucura. Neste mundo feminista. O meu filho, uma vez no ginásio, ele chegou em casa e falou assim: mãe, não sei o que está acontecendo com as meninas, mas elas estão com a raiva. Elas falam muito, porque ele pegou a subida, assim, com elas no ginásio. E criamos 4 meninos nesse mundo adverso para eles. E agora eles foram, então eu estou vivendo com o Andrucha uma segunda adolescência. Agora eu olho para o Andrucha e ele para mim, e a gente é senhor, hoje em dia. Outro dia eu vi uma foto do Andrucha jovem, um gato. Eu falei, nossa, olha só. Eu pegava. Porra! Isso é incrível. Fernanda, essa questão da morte que o Taz trouxe me remete a algo que eu fiquei muito impressionada quando eu vi a série, porque você fala dessas pessoas medíocres, sem qualidades, e a morte, ela não faz esse julgamento moral. Os bons e os maus, os certinhos e os porra loucas, todo mundo vai morrer em algum momento e uns podem ir antes dos outros. Essa ordem, a roleta russa de quem vai antes, foi para mostrar isso mesmo? Você não é dono do que você escreve, entendeu? O Baldo falava isso, eu estou tentando matar... Era uma história, na verdade, do... Ai, meu Deus, do Gabriela, do maravilhoso baiano. Jorge Amado. Jorge Amado, que ele dizia, Zélia, estou tentando matar esse personagem, ele não quer morrer. Então... Quando você toca em algo bom, que tem vida,
aqueles personagens agem por eles. Então você realmente não domina, você entra num estado que é parecido com o estado do ator em cena. Até um ponto você domina, mas depois tem uns personagens que vivem, os personagens do fim existem por eles. Eu realmente não os conduzi. Não os conduzi. Nem a morte. Não, os conduzi à morte. Era sobre esse o assunto. O assunto era a morte. É. E era essa perspectiva da vida, não importa o quão medíocre ela foi, diante da morte, é uma Acho coisa que o Meg estava grandiosa. querendo perguntar algo, estava ali.